Olá, mais a paz de Yahushua. Então vamos aqui dar continuidade à pregação do Neil Barreto. Vamos lá, deixa eu colocar aqui. Aí assim. Fica aí direitinho. Aí. Para. Vou deixar assim mesmo, tá, amado? Deixar assim mesmo, vamos lá. Que era alguém que não podia viver uma vida racional plenamente, porque o teu caráter dizia uma coisa, mas o teu desejo dizia outra. Os teus valores eram um, mas a tua fraqueza era outra. E longe de Jesus, você não conseguia fazer o que você achava certo, o que você achava correto. Você só... Sim, longe de Jesus que ele está falando, amados, que você não conseguia fazer o que era certo, é longe da religião. Ele não está falando longe de Jesus, de você estava longe do caminho de Yahushua e você ir para o caminho de Yahushua. Mas longe de Jesus que ele está falando é longe da religião, de um templo físico. Tá certo? E sendo que a escritura é o contrário. Você está longe de Yahushua quando você está no templo físico. Por quê? Porque Yahushua não está no templo físico, ele não está em religião, ele está fora, chamando os seus para fora, como está escrito em João 10. Vamos continuar. Longe de Jesus, você não conseguia fazer o que você achava certo, o que você achava correto. Você só conseguia fazer o que você achava gostoso. E de prazer em prazer, você foi se deteriorando, se deteriorando, se deteriorando. Você foi se desconstruindo, desconstruindo. Usando uma palavra muito comum nos dias de hoje, você foi, de quem sabe, de cama em cama, de colo em colo, de parceiro em parceiro. E em cada cama que você deitou, em cada colo que você deitou, em cada qual você se fundiu, um pedaço seu foi com eles e um pedaço deles ficou com você. E o que acontece? Que muitos de nós têm uma alma que eu chamo de alma Frankenstein, toda retalhada. E chega uma hora que nós fomos tão diluídos em outros seres, e há tantos de outros seres em nós que a gente já não sabe mais quem a gente é. Você vê que ele está falando isso porque nem ele sabe quem ele é. Porque quando a gente vai para o caminho que é Yahushua, Yahushua nos leva ao Pai, e o Pai nos enche do Espírito e nós somos cheios do Espírito, ele nos ensina a nos amar. E para isso, a gente começa a se conhecer. Por quê? Porque ele se revela quem nós somos, e quem nós somos no caráter do Pai e do Filho. Então vocês vejam bem, que ele mesmo disse, são tantos seres. Não, o Yahushua, ele não quer que a gente mude. Ele quer que nós sejamos nós no caráter do Pai e do Filho, andando no Espírito, permanecendo no que Yahushua ensinou. É simples assim. Mas você veja que ele está dizendo que as pessoas não sabem. E por isso que as pessoas vivem em depressão no tempo físico. Por quê? Porque não sabem quem são, não sabem o real propósito da vida, não sabe, não tem certeza da salvação. A maioria das pessoas que estão aí pensa que estão salvos, mas tem muitas que não têm certeza da salvação. Por quê? Porque vivem no pecado, não conseguem ter domínio no pecado. Por quê? Porque estão no físico, estão no espírito de engano, não estão andando no espírito. E aí fica, mas eu não consigo parar de fazer isso, então eu não sei se eu estou salvo. E fica nisso. E tem muitos que acreditam que estão salvos porque praticam atos da religião, da dízimo de oferta, e acham que isso está sendo salvo. Que a pessoa é salva por isso, por praticar essas obras. Então vocês vejam bem, as pessoas não se conhecem. Vamos continuar. Aqui entre nós e gente me ouvindo na rede, gente que está vivendo algo na vida hoje, que do que não consegue se livrar, mas que sabe não é para si. Alguém, eu não nasci para isso aqui não sou eu, Deus. Então vocês vejam, não consegue se livrar, e sendo que a Escritura diz em João 6, olha, em Romanos 6,
Está dizendo bem claro, Romanos 6. Vocês vejam que é um espírito contrário que ele está falando. Porque aqui está bem claro. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Nós que estamos mortos para o pecado. E mais embaixo está escrito, como a gente leu Romanos todo. Romanos 14, Romanos 6 a gente leu todo. Olha aqui, ó. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Pois não estás debaixo da religião, mas debaixo da graça. O pecado não terá domínio sobre vós. Então vocês vejam que esse espírito que o Neil Barreto está falando, não é o espírito de Yarro, porque o espírito de Yarro, ele nos liberta, nós somos mortos, nós estamos mortos. Nós vivíamos mortos no pecado e vivemos vivificados no espírito. Nós somos mortificados na carne. O pecado não tem mais domínio sobre nós. Isso está escrito bem claro na Escritura. Então vocês vejam bem. Isso aqui não tem a ver com a minha essência, com os meus valores. Como que eu vim parar aqui? Bom, é muito fácil dizer, é só sair daí, pô. Vai embora, sai daqui. Só que você não consegue. É verdade, não consegue por quê? Porque a pessoa está no espírito do engano, o espírito que faz visita, não está no caminho que é Yahushua, está no caminho da religião, não anda no espírito da verdade que mora em nós quando nós somos o templo, mas o espírito do engano é que visita e vai embora, por isso que a pessoa não consegue. Mas quando a pessoa está no espírito, o espírito é vivificado e o pecado não tem mais domínio sobre nós. Por quê? Porque a nossa carne, ela é mortificada. Então vocês vejam bem, a nossa carne, vamos ver aqui onde é que está escrito a nossa carne é mortificada e o espírito é vivificado, vamos ver. A nossa carne é mortificada e o espírito vivificado. Bíblia. 1 Pedro 3,18. Olha, primeiro vamos ler aqui 1 Pedro 3,18, depois a gente vai ler o João 6,63. Tá? 1 Pedro 3. Porque também Yahushua padeceu uma vez pelos pecados, e o justo pelos injustos, para levar-nos a Yarro, mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito, mas vivificado pelo Espírito. Então vocês vejam bem, mortificado, na verdade, na carne. Veja que ele está falando bem claro, amado, mortificado na carne. Vocês vejam bem. Vamos botar aqui, 1 Pedro 3,18, para ver como está aqui. 1 Pedro 3,18. Veja bem. Olha, pois o próprio Yahushua sofreu uma vez por todos pelo pecado, o homem bom em favor dos maus, para levar vocês a Yarro. Ele morreu no corpo, mas foi ressuscitado no espírito. Ah, tá. Pois também Yahushua padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Yarro, morto sim na carne, mas vivificado no espírito. Aqui está falando sim, o morto na carne, ou seja, o corpo dele foi morto, né? O corpo de Yahushua, né? Então ele morreu, o corpo dele foi morto, mas vivificado no espírito. Mas aqui também, está falando também no espírito. Porque nós somos mortos na carne, mas vivificados no espírito. Tá? Por quê? Porque aqui está dizendo, amada, assim, olha só. Pois também Yahushua padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Yarro. Então, quando Yahushua, que é o caminho, nos leva a Yarro, aquele que nos conduz a Yarro, ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim.
Então, desde para conduzir a Yahweh, morto sim na carne, mas vivificado no espírito. Então, quando Yahushua ele nos leva ao Pai, nós estamos mortos na carne, mas vivificados no espírito. Tá? Tá bem claro isso, olha. Mas vivificado pelo espírito, no espírito, no qual também foi e pregou os espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Yahweh esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Então vocês vejam aqui que ele está falando, né, também do vivificado pelo Espírito. Está falando morto na carne também, que aqui está falando mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, vivificado no Espírito. Tá certo? Então nós somos mortos na carne e vivificados no Espírito. E aí aqui está, ó. Que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva o lavar, não dos despojamentos da imundície da carne, ou seja, não se lavar no tanque físico, mas da indagação de uma boa consciência para com Yahweh, pela ressurreição de Yahushua, o qual está à destra de Yahweh, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos, as autoridades e as potências. Então vocês vejam bem. E agora aqui, João 6,63. Vamos ver aqui, João 6,63. João 6,63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. Então o Espírito é o que vivifica. É isso que eu tenho falado, amado. O Espírito é que nos vivifica, nós somos vivificados no Espírito. E a carne é mortificada. Então veja bem, a carne para nada aproveita. Né? Então vocês vejam que aqui ele está falando tanto da carne do nosso corpo físico, como da carne das obras da carne. Está falando dos dois lados, dos dois modos, né? Então vocês vejam que não bate o que o Neil está falando. Não bate com o que ele está falando. Porque ele está falando, né? A carne aqui ainda está vivificada, o espírito está dormindo. O espírito aqui não está vivificado, mas aqui no tempo físico, a carne que é vivificada, porque você está vendo que ele está falando, né, da pessoa continuar no pecado. Mas quando a pessoa anda no espírito, o pecado não tem mais domínio sobre nós. É assim que está João em Romanos 6. Então vamos continuar. Aí você está uma coisa que não é, e é uma coisa que não consegue. Só que isso vai passando, ano após ano. Chega uma hora que a gente já não sabe mais quem é. Ou seja, nós nos perdemos em nós. Quando a Bíblia diz, negue-se a si mesmo, a gente não sabe mais nem que si mesmo é esse. Exato, não sabe nem que si mesmo é esse. Por quê? Porque não se conhece. Por quê? Porque o sistema ensina que a alma é o sentimento, não ensina que nós somos a alma dotados de sentimentos, mas ensina que a alma é o sentimento. Por isso que as pessoas não se conhecem. Por não se conhecer, não conseguem se negar a si mesmo, ou seja, negar os interesses dessa vida temporal. Por quê? Porque as pessoas aqui, elas não conseguem negar a si mesmo. Por quê? Porque elas têm interesses pessoais, têm interesse nessa vida temporal e vão buscar um templo físico, né, a Jesus no templo físico, para poder pedir bens dessa terra, para poder pedir para resolver problemas dessa terra. E sendo que quando Yahushua está falando negue-se a si mesmo, negue-se o interesse dessa vida temporal e ande e me acompanhe, siga-me no espírito, no entendimento. É isso que Yahushua está falando. Então vamos continuar. Então, meu irmão, a fé é fé para me salvar de mim. É fé para me impedir de me perder. É fé para me impedir de ser diluído no meio da massa.
que me tornaram um vento, um ser híbrido. Agora, olha que coisa interessante ainda, irmão. Ele disse isso aos seus discípulos. Negue-se a si mesmo. Agora, quando foi que ele disse isso? Mateus 16. É aquele episódio onde Jesus pergunta assim: que dizem os homens ser o filho do homem? Ah, disseram que tu és Jeremias, e eu ouvi dizer que tu és Elias, e eu ouvi dizer que tu és outro profeta. Aí Jesus diz assim: ah, então eles estão achando que eu sou uma reencarnação de um profeta. Eu estou vindo por aí. Aí Jesus particulariza, já preguei sobre isso aqui: e vocês que estão aqui comigo todo dia? Não ouvem falar de mim, andam comigo. Quem que vocês acham que eu sou? Aí levanta Pedro, sempre Pedro: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Aí vem Jesus e enche a bola do Pedro, né? Arrebentou, mané. Caramba, tu acertou na bucha. Mas sabe por que tu acertou, Pedro? Não é porque tu é bom, não, é porque o Pai te revelou. Você recebeu a revelação do Pai. Pedro, né? Aí Jesus, em seguida, começa a falar assim: olha, gente, está na hora de eu ser entregue, vou passar pelo martírio, você já sabe qual é a minha missão. Vou ser crucificado, vou ser traído, vou ser punido, vou ser crucificado, vou passar pela dor. Aí o que acontece, irmão? No versículo 22, Pedro, tomando o abate, chamou Jesus à parte, começou a repreendê-lo. Olha o que Pedro disse para Jesus, irmão. Vê se não é cômico, fala a verdade, irmão. Vê se não tá mas engraçado que o Neil Barreto, ele não falou que Yahushua disse que ele iria ser entregue por quem? Por quem? Vamos voltar aqui. Deixa eu primeiro botar aqui Mateus 16, 22. Vamos ler? Porque ele não disse quem, né? Mateus 16, 22. Olha, desde então começou Yahushua a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos, dos principais, dos sacerdotes, dos escribas, e ser morto e ressuscitar o terceiro dia. Vamos ver como é que está aqui Mateus 16, 21. Isso ele não mostrou, né? Vocês vejam o que ele falou. Vamos ver aqui, olha aqui, ó. Mateus 16, 21. Vocês vejam como é que ele é malicioso. É lógico que ele não vai falar isso porque vai pegar para ele, né? Porque ele também é culpado da morte de Yahushua. 21, vamos botar aqui 21 e 22. Daí em diante, Yahushua começou a dizer claramente aos discípulos: eu preciso ir para Jerusalém. E ali, os líderes judeus, ou seja, os líderes religiosos, tá? Os chefes dos sacerdotes e mestres da lei farão com que eu sofra muito. Eu serei morto e no terceiro dia serei ressuscitado. Então Pedro levou para um lado e começou a repreendê-lo, dizendo que Deus não permita. Isso nunca vai acontecer com o Senhor. Ou seja, que Yahweh não permita. Veja, aqui está anciãos, principais sacerdotes. Olha, anciãos, aqui eles estão mudando, né? Anciãos. Mas vamos ver aqui na outra Bíblia aqui, ó. Mateus 16, né? Mateus 16, nessa aqui, olha como é que tá nessa. Isso ele não vai dizer, né, amados? Claro que ele não vai dizer, isso não interessa. Desde aquele momento, Yahushua começou a explicar a seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes, que eram os chefes dos sacerdotes, os maçons, e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Vocês vejam bem. Então vamos voltar aqui um pouquinho para a gente ver aqui o que ele está dizendo aqui, ó. Veja.
ouvem falar de mim, andam comigo. Quem que vocês acham que eu sou? Aí levanta Pedro, sempre Pedro. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí vem Jesus e enche a bola do Pedro, né? Arrebentou, mané. Caramba, tu acertou na bucha. Mas sabe por que tu acertou, Pedro? Não é porque tu é bom, não, é porque o Pai te revelou. Você recebeu a revelação do Pai. Pedro, né? Aí Jesus, em seguida, começa a falar assim: olha, gente, está na hora de eu ser entregue. Vou passar pelo martírio, você já sabe qual é a minha missão. Vou ser crucificado, vou ser traído, vou ser punido, vou ser crucificado, vou passar pela dor. Aí o que acontece, irmão? No versículo 22. Pedro, tomando-o à parte, chamou Jesus à parte, começou a repreendê-lo. Olha o que Pedro disse para Jesus, irmão. Vê se não é cômico, fala a verdade, irmão. Vê se não dá para rir um negócio desse. Jesus, tenha Deus compaixão de ti. Isso de modo nenhum te acontecerá. Jesus responde como? Passa aí. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro. O que ele disse a Pedro? Para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não estás pensando nas coisas que são de Deus, mas sim nas que são dos homens. O mesmo Pedro que recebeu uma revelação do Pai é usado pelo diabo. Aí vocês vejam que ele não falou, ele só falou que Jesus disse que ia ser entregue, que ia sofrer e tal, que ia ser martirizado e tal, papá. Mas ele disse aqui por quem? Que ele seria entregue por quem? Nas mãos de quem? Que ele iria sofrer. Desde aquele momento, Arrucho começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos de quem? Líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e mestres da lei. Líderes religiosos, chefes dos sacerdotes e mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Mas isso o Neil Barreto não vai falar, lógico. Não interessa a pessoa saber que foram esses aqui, líderes religiosos, que bateram em Arrucho. Não interessa, né? Não precisa saber que foram os líderes religiosos, amados, que fizeram isso aqui com Arrucho. Cadê? Opa, eita. Vamos ver aqui, Mateus 26. Naquela ocasião, os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, cujo nome era Caifás, e juntos planejaram prender Arrucho à traição e matá-lo. Mas isso ele não vai dizer. Claro que não interessa. E aí mais tarde veio, né? Cadê? Aqui, Os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam procurando depoimento falso contra Arrucho para que pudesse prendê-lo à morte. Veja, mais acima está escrito aqui, Os que prenderem Arrucho o levaram a Caifás, o sumo sacerdote, em cuja casa se havia reunido os mestres da lei e os líderes religiosos, vejam. E aí aqui a gente vai continuar, veja. Os que prenderem Arrucho levaram a Caifás, o sumo sacerdote, em cuja casa se havia reunido os mestres da lei e os líderes religiosos. Mas Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote, entrou e sentou-se com os guardas para ver o que aconteceria. Os chefes dos sacerdotes de todo o sinédrio estavam procurando depoimento falso contra Arrucho para que pudesse condená-lo à morte. Mas nada encontrado, embora se apresentassem muitas falsas testemunhas. Finalmente apresentaram-se duas, que declararam: este homem disse, sou capaz de destruir o santuário de Yahweh e reconstruí-lo em 3 dias. Então o sumo sacerdote levantou-se e disse a Arrucho: você não vai responder à acusação que este lhe fazem? Mas Arrucho permaneceu em silêncio. O sumo sacerdote lhe disse: exijo que você jure pelo Deus vivo, se você é ungido, o filho de Yahweh, diga-nos.
Quem disse isso? Caifás, o sumo sacerdote. Tu mesmo disseste, respondeu Yahushua. Mas eu digo a todos vós, chegará o dia em que vereis o Filho do Homem, assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Foi quando o sumo sacerdote rasgou as próprias vestes e disse: blasfemou, por que precisamos de mais testemunhas? Vocês acabaram de ouvir a blasfêmia, que acham? É réus de morte. Responderam quem? Os líderes religiosos e mestres da lei, que estavam reunidos na casa do sumo sacerdote Caifás. Vejam. Então, alguns lhes cuspiram no rosto e lhe deram murros, outros lhe davam tapas e diziam: profetiza-nos, Yahushua. Quem foi que lhe bateu? Veja, se não se cumpriu o que Yahushua disse. Desde então começou Yahushua a mostrar aos seus discípulos o que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos líderes religiosos, chefes de sacerdotes e escribas. Veja, isso não foi o que aconteceu. Aqui está líder religioso, veja bem. Vamos botar aqui como é que está aqui? Mateus 26. Mateus 26. Cadê? 67. Mateus 26, 67. Então, cuspiram-lhe no rosto e lhe davam punhadas e outros esbofeteavam. Olha. E os príncipes sacerdotes, os anciões e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Yahushua para poderem dar-lhe a morte. Veja, mas está falando dos líderes. Então vocês vejam que quem bateu em Yahushua, cuspiu nele, foram quem? Que ele estava falando? Vamos aqui, Mateus 16. Sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes de sacerdotes, dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então vocês vejam que quem é que fez isso com Yahushua? Foram esses que cuspiram nele. Ó. Então cuspiram no rosto. Quem cuspiu no rosto? Os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos e mestres da lei. Cuspiram no rosto. E davam punhadas e esbofeteavam ele. E outros, entendeu? Eles que fizeram isso. Ah, mas isso nem o Barreto não vai falar. Por quê? Porque não interessa. Afinal de contas, vai sujar pro lado dele. Porque vocês pensam, amado, que esses homens aqui não vão ser cobrados do que fizeram com o Yahushua? E que até hoje estão fazendo? Estão negando o sacrifício de Yahushua no madeiro? Quando as pessoas vão no templo físico ouvir isso aqui, ó. Praticando atos da lei, atos da religião. Então vocês vejam bem. Vamos continuar. Quando é que ele disse: negue-se a si mesmo? Foi no versículo seguinte. Para que você não viva essa inconstância espiritual, sendo um cavalo espiritual, sendo usado pela luz e pelas trevas, vivendo essa inconstância identitária, sendo um despersonalizado, nem sim nem não, você tem que negar esse eu. Porque se há em você uma nova criatura que recebe iluminação e revelação do Pai, continua em ti um si mesmo que acha que é melhor do que Jesus de Nazaré, a ponto de poder repreendê-lo. Então vocês vejam bem, ele está falando, né, sobre negar a si mesmo, mas o negar a si mesmo que ele vai levar é você negar a si mesmo para ir para o templo físico e praticar atos religiosos. E sendo que o negar a si mesmo é você negar os interesses dessa vida temporal, né, e negar de andar na carne e andar no espírito, porque aí a carne vai estar mortificada. Isso é negar a si mesmo.
Tá certo? Então, amados, que a Ruxa carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Por favor, compartilhe o vídeo, se inscrevam no canal, vocês que não são inscritos, acione o sininho, tá certo? E dê o like, por favor, tá certo? E que a Ruxa carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres do engano da religião. Em nome de Arruxa. Até a próxima.